Olá pessoal, eis-me aqui Pedro Mário do canal Partilhando para Edificação, que pertence à organização Partilhando para Edificação, uma organização cristã que visa ajudar os mais necessitados e também partilhar a palavra do Senhor. Hoje temos alguém especial, temos um convidado especial que queremos conversar um pouquinho sobre a chamada divina ou a chamada ministerial. Então vou passar a palavra ao meu convidado, ao nosso convidado, e vamos conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Pastor, tem a palavra. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite e obrigado pela iniciativa e pela inteligência que tiveram para começar esse trabalho tão árduo, um trabalho tão significativo que só Deus mesmo. Muito obrigado pelo convite e cá estamos para responder questionário. Ok, aqui vamos apertar um pouquinho, pastor. Temos algumas questões, mas vamos conhecer um pouquinho quem é o nosso convidado. Então, pastor, por favor, se apresente. Muito obrigado. Chamam-me de José Jorge, portanto, pastor Jorge, natural da província da Huila. Claro, nasci no dia 5 de janeiro de 1969. Bom tempo, claro. A minha formação, minha juventude foi na província de Benguela, onde também houve o meu chamado. Estou cá, em Luanda, trabalhando, claro, para um tempo determinado, depois que temos uma outra missão. Sou casado, claro, me orgulho de ter uma mulher mais bonita do mundo. Temos filhos e filhas desejados. Willa, é isso? Exatamente. É muito diferente Willa e Luanda. Há muita diferença? Muita diferença. Como digo sempre, uma capital é mais agitada do que uma província. Huila é uma província muito calma, uma província onde predomina agricultor, comerciantes um pouco, mas é mais agricultura. A atividade principal é mais agricultura e a pastorícia. É uma boa cidade, predomina ali também muitas culturas de várias tribos. Exatamente. Então quer dizer que o pastor tem ali uma fazenda já, com tantos gados. Claro que o meu pai teve, mas o meu pai já repousa na glória desde 10 de outubro de 1975. Pronto, nem sequer viu a independência de Angola, ele repousa. Ele teve muito gado, mas infelizmente nós como filhos não herdamos nada. Tá bem, vamos entrar agora um pouquinho no nosso assunto, no nosso tema, que é chamada divina ou chamada ministerial, vai depender. E gostaríamos de saber primeiro, compreender o que é ser pastor, ou quem é pastor, ou o que faz um pastor. Muito bem. Pastor. Só o termo pastor se forma para definir quanto à língua pastor, vem de um termo que quer dizer alguém que cuida de ovelhas. Isto quando a teologia, quando se fala de pastor, é alguém que cuida de ovelhas. Agora, o termo se aplica porque uma das principais atividades do povo de Israel foi a pastorícia. Ele ficava nos campos, cuidando dos seus rebanhos. E havia homem específico para esta profissão. Então, quem é pastor é aquele que ama, tem de amar ovelhas, tem de ter domínio das ovelhas, tem de ter misericórdia das ovelhas, tem de ter muita paciência. E ser pastor numa igreja é uma grande responsabilidade. Assemelha-se como um pastor de ovelhas. Claro, nos tempos em que vivemos é diferente, porque nós apacentamos homens. É preciso ter vocação, ser chamado, não é por curiosidade, nem por gosto, mas sim pelo chamado. Então, ser pastor. E o que é pastor? É exatamente aquele que sabe cuidar bem das ovelhas, que tem amor pelas ovelhas, que tem paciência das ovelhas.
Isso aqui é ser pastor. Uma tarefa difícil. Muito difícil. O pastor menciona aqui algo que tem a ver com vocação. Tem que ser pastor é uma vocação, um chamado, e não pode ser curiosidade. Gostaria de compreender um pouquinho como é que foi o chamado, como é que foi o momento que o pastor, o que é que aconteceu? Que o pastor compreendeu que não, fui chamado, fui vocacionado pelo Senhor para ser pastor. E também se a família, como é que olhou este momento? Para ser claro e sincero, eu nasci numa família camponesa. E o que aprendi? Aprendi a cultivar, aprendi a apacentar as ovelhas. Essa é a profissão dos meus pais. O que acontece? Em 1978 foi o ano em que meus pais matricularam-me para estudar. Isso é a iniciação. Claro, naquela altura, pela primeira vez na minha história, eu deparei-me com uma coluna de viatura passar. Aquilo chocou-me bastante. Eu vi que eu tinha um dom, que o meu dom não era agricultura, nem sequer apacentar ovelhas, mas sim a minha profissão era conduzir, a minha vocação era conduzir uma viatura. E eu chorei, eu abandonei a turma, meu professor preocupou-se bastante. Muito bem, foi assim que aconteceu. Fiz a primeira classe, segunda classe, terceira classe, mas quando cheguei na quarta classe, pronto, tinha que abandonar a zona rural. Cheguei na cidade, onde continuei com a formação acadêmica e também observando o que as pessoas fazem. De forma específica, a minha vocação me veio porque eu, quando deparo-me com um grupo coral, principalmente a melodia sacra, me toca a alma. E muita atenção. Todo aquele que é da melodia sacra tem de ter essa preocupação. A melodia sacra me toca a alma. Depois, a segunda coisa é a mensagem bíblica. Quando um pastor, ou um obreiro, ou um pregador sabe bem estruturar uma mensagem bíblica, me toca a alma. É ali onde comecei a ganhar a vocação e um dia também ser um pregador. Atenção, não pastor, mas sim pregador. De maneira que muito cedo comecei a pregar. Com apenas 14 anos já comecei a pregar. Mesmo antes de ser batizado eu já pregava. Uau. É ali onde tudo começou. É assim, e nessa altura, quando o pastor compreendeu que tinha que entrar no... Como é que diz? Para fazer pastoral no seminário. Sim. Foi ideia de um pastor, do pastor que liderava, o pastor Jorge, ou o pastor Jorge compreendeu que não, tenho que entrar no seminário? Muito bem. Não foi a ideia de ninguém, nem de nenhum pastor, nem dos meus pais, mas veio de mim próprio, porque ouvi um chamado. Quando paro para ouvir o pregador, eu na altura, mesmo ainda pequeno, na minha juventude, 15, 16 anos, eu ali punha-me a notar algumas falhas. Não, ali devia ter feito assim. Não, ali devia falar dessa maneira. Eu comecei até a corrigir um pregador. De maneira que eu comecei a ganhar aquela vocação que um dia tem de ser um pregador. Pronto, começou tudo assim, até que um dia o chamado veio, alguém convidou-me mesmo, dizendo que eu tinha que fazer um seminário teológico. Mas antes do seminário teológico, eu tinha que passar por uma filosofia. Tive o privilégio de, no período de 2 anos, fazer a filosofia. É uma ciência que respeito muito até hoje. Valeu a pena ter passado por ali, porque revolucionou a minha mente. Revolucionou a minha mente, sim senhora, a filosofia, respeito muito. E quem faz a filosofia não é uma pessoa qualquer. E agora, da filosofia para a teologia foi mais um outro passo. Agora foi uma curiosidade. E comecei a fazer uma comparação entre filosofia e teologia. Muito bem. Depois de muito tempo, ter feito o básico, o médio, o superior e nos últimos tempos a licenciatura em teologia, então
compreendi melhor como é que Deus é e tenho grande responsabilidade de explicar isto a outros que não dominam bem. Então, na visão do pastor, é necessário alguém que abraçou o ministério passar pelo seminário? Muito bem. É necessário. E assim, não é o seminário que faz o pastor, porque o ministério pastoral é uma vocação, tem de ter um chamado, é como se fosse um dom, tem de ter dom de apacentar. Agora, tendo este dom, precisa passar por uma escola teológica, vai saber quem é Deus, por que devemos amar Deus e onde está Deus, como tudo aconteceu. Ali vamos estudar muitas outras disciplinas, tal como a hermenêutica. Se nós pregamos Deus por intermédio da Bíblia, então temos que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, temos que conhecer a hermenêutica. O que é isto? Hermenêutica é interpretação. Porque a Bíblia não foi escrita na nossa cultura, nem muito menos na nossa língua, mas em uma outra língua. Então temos que estudar as fontes para melhor entendermos. Muito bom. Pastor, antes de entrar no ministério pastoral, já ocupou outros cargos na igreja? Tive a felicidade de conduzir o Ministério da Juventude, isso é, como diretor da Juventude, durante 15 anos. Lidei com a juventude. Foi uma experiência muito brilhante, gostei muito. Trabalhei com a juventude. E trabalhei também como evangelista durante 6 anos como evangelista. Então, no Ministério do Evangelismo, onde parti para a formação teológica, até que dia 14 de dezembro de 2014, fui ordenado no Ministério Pastoral. E assim começou a caminhada. 2014, até aqui. Como tem sido? Bom, mal? Deseja desistir ou... Nunca pensarei em desistir. Para frente é o caminho. Mas o Ministério Pastoral é uma grande responsabilidade, um grande desafio. Quem está no Ministério Pastoral sabe e entende bem o que estou a dizer. Precisa ter paciência, precisa ter coragem, e precisa ter amor, sobretudo a fé. Uma expressão, uma palavra muito importante na vida cristã, a fé. E vivemos um tempo de tanta turbulência, de tantos problemas. Como é que o pastor vê? Quando 15 anos como diretor da juventude, depois evangelista, agora, aquele tempo e este tempo, como é que está a fé da população, do povo de Deus? Cresceu, diminuiu? Muito bem. É um bocadinho complexo, isto porque a nossa terra angolana é complexa, tem muitas culturas, muitas línguas, costumes, etc. E nós somos pastores para todas as culturas, para todas as línguas. Claro que a cultura de Benguela não é da Huila, não é do Muambo, não é de Benguela, não é de Cabinda. Em todo lugar onde a gente vai, amamos a terra, amamos a cultura, amamos as pessoas. Mas a fé das pessoas. Sem medo de errar, eu posso dizer que parece que as zonas rurais, a fé é mais forte do que nas zonas urbanas. Isto é, porque nas zonas urbanas, uma mistura de culturas, de correntes doutrinárias, filosofias, então se torna muito complexo. Mas é nessa conjuntura onde deve prevalecer a fé até ao fim. Quando o pastor aceitou ser pastor, qual foi a reação da esposa e qual foi a reação dos filhos naquele momento? Desde muito tempo, nós nos casamos muito bem, como toda a gente casa.
somos diferentes. Embora que a Bíblia declara que somos uma só carne, que nos casamos, mas somos uma só carne, mas pensamos diferente, sonhamos diferente. Claro que para a esposa foi um desafio que não devia ter lugar na nossa família, porque implicou sacrifício. Implicou sacrifício porque eu tinha que largar o que tinha que fazer. Eu fui um funcionário de uma empresa privada, tinha que largar. Larguei tudo, larguei, claro, outros projetos que eu tinha e segui o ministério pastoral com muito sacrifício. E agora começo a entender de que, tal como Cristo disse, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, segure a sua cruz e siga-me. É exatamente isso que aconteceu. Uma reação negativa na parte da família, isto é, na parte da esposa, dos filhos, mas ao andar do tempo, eles também começaram a entender que valeu a pena. Isto porque Deus que nos chama, Ele sabe o nosso caminho, sabe o que nos toca e conhece melhor o nosso destino. O pastor já chegou um momento que pensou em desistir. Como é que foi esse momento? Tanto em desistir ou ter uma dúvida concernente a continuar o chamado ou não? Muito bem. Com toda a franqueza e clareza, posso dizer que já cheguei nesse ponto, quando tudo parecia ser céu vermelho, não havendo nada. E eu parei e a minha oração foi: mas Deus me chamou para sofrer? Me chamou para esta vergonha? Porque algo que por vezes nós, pastor, nos interrogamos é: você, pastor, prega paz, prega boa vida, claro que também o sacrifício, mas você vê que tudo te falta, pode te faltar até pão. E quando isso chega, claro que não se trata de arrependimento, mas eu interrogo quem me chamou. Tal como o povo de Israel interrogava Moisés, eu também interroguei: meu Deus, me chamou para sofrer, para passar vergonha, para mendigar pão. Claro que cheguei neste ponto, mas em termos de pensar em desistência, nunca cheguei até aí. Não desisto. Eu sei que um dia terei a coroa da vida que, meu Deus, aquele que me chamou, me dará. Muito bom. Então, que conselho o pastor dá a alguém que está tentando discernir se realmente foi chamado para o pastorado? Muito bem. Não tenho receio de falar isso, porque quem não tem vocação nem chamado, não vale a pena tentar por curiosidade. Não vale a pena, porque não vai dar certo. Porque aquele que te chama, ele sabe onde vai viver. É como se fosse uma festa. Vas a uma festa, aquele que te convidou é que sabe onde vai sentar. Imagina que não tens convite, onde é que vai sentar? É a razão pela qual vemos obreiros, principalmente pastores, desistem, abandonam o ministério. Por quê? Porque não foi chamado e não tem lugar para ele. Vai ver que tudo é complicado, vai ver que tudo é difícil. Mas se for chamado, embora que passe nas dificuldades, a fé ainda é mais fervorosa, porque quem te chamou sabe onde deve estar e como pode estar. Te chamou vai sustentar o seu filho. Pastor, sendo pastor de uma igreja evangélica de Angola, qual é a visão do pastor concernente à responsabilidade da igreja? Qual o papel real da igreja? Muito bem. O papel real da igreja, se recuarmos no tempo, o nosso mestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele comissionou uma equipa quando dizia: ide anunciar. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ide anunciar a todas as nações. É ali onde começa o papel da igreja.
o próprio Cristo dizia a Pedro que tu és Pedro. Em cima da pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra, pastor? É exatamente da confissão de Pedro. Pedro confessou publicamente de que Cristo era o Filho de Deus vivo. Então, em cima desta confissão, por outras palavras, em cima de Jesus Cristo mesmo, em cima dele, ele edificaria a sua igreja. E que o poder do inferno não prevaleceria contra ele. Então significa dizer, alicerce da igreja é Cristo. Cabeça da igreja é Cristo. Nós somos apenas corpo. Então a igreja tem grande responsabilidade de levar as nações, de cuidar as nações, por intermédio desses mesmos missionários, pastores, cuidar da igreja, que é o rebanho de Cristo, até que ele venha, porque um dia ele virá à busca da sua igreja. Gostaria de entrar num assunto que tem a ver com a igreja, no cuidado da igreja, mas principalmente aos órfãos, não é? As viúvas e os mais necessitados. Será que a igreja tem alguma coisa a fazer ou isso não tem nada a ver com a igreja? Grande responsabilidade da igreja. Grande responsabilidade da igreja cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Quem é viúva é aquele que perdeu seu esposo, é aquele que perdeu sua esposa e sem possibilidade de sobrevivência. Estando na igreja é da inteira responsabilidade da igreja. Mas o que tem acontecido é que alguém é viúva para um tempo, sendo jovem, não pode continuar viúva, porque tem de constituir um outro casamento. Diz a Bíblia que o casamento é válido até a morte. Morrendo uma das partes, a parte que fica completamente livre. Mas se for da idade avançada, que já não pode contrair matrimônio e que não tendo capacidade de viver ou sobreviver, então é da inteira responsabilidade da igreja. Só que nos últimos tempos a igreja tem se desviado desta grande responsabilidade de cuidar das viúvas e dos órfãos. Isso confesso que nós como líder temos falhado e que precisamos rebuscar essa responsabilidade que é que o apóstolo Tiago disse que isto é que é a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. Algo que estamos a falhar muito. Exatamente. Mas estamos a falhar por quê? Estamos a falhar por causa do contexto. A igreja do antigamente não é a igreja como a atual. Isso por causa do contexto. A igreja nas grandes cidades vive exatamente de moeda, do dinheiro, enquanto que a igreja das zonas suburbanas vive exatamente dos produtos brutos, em que consegue dar isto, aquilo para órfãos, para viúvas. Mas aqui na cidade tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então o dinheiro é muito complicado. Gerir o dinheiro é uma situação muito difícil. E não é um pastor que gera as finanças. Um pastor é um administrador. Claro, ele lidera uma igreja. Mas a igreja tem as comissões. Comissão de finanças, comissão de assuntos sociais, comissão de diaconia, etc, etc. Quem deve velar pelos órfãos e pelas viúvas ou viúvos, ou mesmo pobres, aquele que não tem a possibilidade de viver? Claro, não é um pastor. O pastor é por intermédio dessas comissões. Assuntos sociais, diaconia, em coordenação com as finanças.
E assim a igreja deve trabalhar assim. Mas se o pastor baixa a ordem e que as comissões não corresponderem, isso é grande desastre. Grande desafio. Exato. É fácil lidar com essas comissões sendo pastor? Não é fácil. Nunca foi fácil. E sempre será difícil. Mas, razão pela qual um pastor precisa passar numa formação teológica. É claro que muitos não entendem o que é formação teológica. Pensam que teologia é só estudar Deus, Deus, Deus. É tudo. É administração eclesiástica. Na administração eclesiástica temos que estudar tudo, lidar com tudo. Porque um pastor, sendo um administrador, então ele precisa estudar administração. Como é que ele vai lidar com os assuntos sociais? Como é que vai lidar com os dinheiros? Como é que vai lidar com cumprimentos das deliberações? Isso tudo o pastor tem de estudar. E que não é fácil mesmo. Não é fácil. Sendo pastor. É tanta coisa. Agora, sendo pastor, pai, marido, como é que o pastor consegue conciliar esses ofícios? Não sei se pode chamar de ofícios. Ser pastor, ser marido, ser pai ao mesmo tempo. Muito bem. Razão pela qual eu digo que a IEA, Igreja Evangélica de Angola, está de parabéns, porque quando se trata de formação pastoral, segura o homem e sua esposa, todos vão para a formação. Isso é muito bom. Por quê? Porque um pai pastor não é como um pai qualquer. Sim. Porque, claro que em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a família. Em terceiro lugar que é a igreja. Mas não tem sido assim. O que tem sido mesmo é, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a igreja. Terceiro lugar, a igreja. E, por vezes, a família sofre. Que não devia ser assim. Devia ser, primeiro, Deus, família e igreja. Mas, coisa que pode nos tornar difícil é dispensar trabalho eclesiásticos para atender assuntos familiares. Essa parte é muito difícil, mas como a nossa esposa já passou na formação conosco mesmo, então ela mesmo entende, porque está um de cada lado. Onde estiver, ela também está. E assim não temos dificuldades. Não é igual como uma esposa que não passou na formação pastoral. O choque é maior. Muito maior. Isso é muito bom. Quer dizer que o pastor, quando entra para a formação, a esposa também acompanha e ambos têm aquela visão do que realmente é a igreja e os desafios da família. Uma grande diferença. Exatamente. Porque sem isso, o que é que tem se deparado? Violência doméstica nas casas dos pastores, traições e muito mais. Quando isso acontece, já não temos dificuldade de entender. Não passaram na formação junto. Ou o tempo foi insuficiente. Porque, na regra, a formação de 4 anos de teologia. Porque ali tem toda a bagagem. Uma mulher que entendeu bem a ética pastoral, sabe cuidar do seu marido. Claro que ele não terá o seu marido como devia ter se fosse no outro lado. Porque esse pastor é mesmo diferente. E é difícil. E ela sabe que é uma grande responsabilidade e que ela tem que levar este barco até o fim. Até um certo ponto, não sei se posso usar o termo até um certo ponto, a mulher é um dos grandes pilares do pastor. As mulheres dos pastores. O próprio ministério pastoral não está na mão do pastor. Está exatamente na mão da mamã pastor. Porque quem conhece o marido é a esposa. Quem cuida deste grande pastor é a esposa. Quem dá de comer esse homem pastor é a esposa. Quem conhece os pontos fortes e os pontos fracos deste grande homem é a esposa. E o próprio ministério pastoral está na mão da esposa. Muitos pastores que fracassaram
muitos pastores que fracassaram, isto porque a mulher o largou. Quando a mulher larga o seu marido, claro que o pastorado cai. Uma chamada de atenção. Todas as esposas dos pastores têm grande responsabilidade de cuidar o ministério pastoral que está nas vossas mãos. Porque Deus deu esta mulher para cuidar bem deste homem. Tá, como disse no princípio, quando dizia, não era bom que o homem continuasse a viver só. Significa Deus viu que o homem estava incompleto, que era necessário que alguém viesse para completar. É exatamente isso. Então, a esposa do pastor tem uma tarefa nada fácil. Nada fácil. E no nosso contexto africano, posso falar, no nosso contexto africano, para além dos desafios que nós temos os problemas que é a cultura, que é o feitiço, não é, o ocultismo. E gostaria de saber se o pastor já passou por alguma experiência dessa. Tem que atender alguma coisa que tem a ver com feitiço, com ocultismo. E como é que foi isso? Muito bem. É claro, ser pastor é mesmo grande responsabilidade. Grande responsabilidade de atender tudo, de atender todos os pesos. Experiência como tal, claro que já vimos, já passou em nossas mãos. Claro que não foi nesta região, mas foi em outras regiões, que a pessoa que quer se libertar, trazer pratos tradicionais. Pastor, eu não quero essa vida porque quero abraçar Cristo, mas a minha vida era esta. Claro que é pegar, que aprendemos é destruir aquilo, é orar para que Deus liberte então aquela família, porque são pactos. Falar de África, a África é uma floresta de complexidade. A África é ainda um livro para se estudar. A África ainda é uma ciência para estudar. A África cheia de muita complexidade, tal como disse, e até hoje mesmo os europeus continuam a estudar a África. Tem tradições, tem culturas. A dada altura eu estava a realizar um culto fúnebre. Depois da mensagem bíblica, alguém levantou, pastor, na nossa cultura os filhos têm de passar por baixo do caixão. Graças a Deus, naquela altura apareceu alguém que já entende, que é da família, disse, não, pastor, ninguém vai passar por debaixo do caixão. Este homem que faleceu vai ser enterrado, ninguém passa aí. Aqui não há tradições, aqui é a igreja. Isso tudo são tradições, são culturas, são costumes. E agora, o que acontece? Quando recebemos a mensagem cristã, que os missionários nos pregaram, claro que não vieram em África para matar a cultura. Atenção, cultura é uma outra coisa. Mas tradições do ocultismo, essa é uma outra coisa. A mensagem cristã não veio para matar a cultura. A cultura continua a ser cultura. E todas as culturas são iguais. Mas tradições, crenças, isto precisamos rever. Precisamos censura para que não nos misturemos com coisas satânicas, porque nós cremos num só Deus que está nos céus e em nada mais. E a Bíblia nos ensina, Êxodo capítulo 20, versículo 3, quando dizia, não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos adorar outros deuses em troca do Deus que está no céu, que nos criou. Então, essa coisa de feitiço são coisas que as nossas tradições dos nossos antepassados nos passaram. Mas quando abraçamos o cristianismo, somos aqueles que o apóstolo Paulo afirma que quando alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é exatamente isso. Muito bom. A escultura, o nosso grande problema não são a escultura, mas sim o próprio feitiço. O pastor já passou por um momento de ter que expulsar demônios. Muito bem. Expulsar demônios. Falar de expulsar demônios não nos levaria em definir o que é um demônio. Muito bem. Até hoje se torna, parece pão de cada dia nas bocas de toda a gente. Fala, olha demônio, sai demônio. Olha, você é demônio, você tem demônio. Mas nem sabe o que estão a falar. Demônios. Demônio, na Bíblia, vimos que Lúcifer, que era um querubim expulso dos céus, que com ele baixou de cima para baixo, como a terça parte dos anjos, vieram para a terra. Então, a partir daquela terça parte dos anjos do céu que caíram com Lúcifer, ali onde começou esta guerra, esta possessão demoníaca. Porque demônio é uma coisa incorpórea, não tem corpo, não é físico, não imita voz, não é visível, não tem cheiro, não tem cor, é incolor, etc. É um vento, é um pensamento negativo. Na demonologia isso é mais ao fundo ainda. Agora, expulsar demônio. Muitas vezes, para lhe ser sincero, certa vez alguém me veio e disse, pastor, eu tenho um demônio de alcoolismo. Ora para mim para que esse demônio me saia. Então, atenção. Um pastor formado na teologia tem tudo. Tem a psicologia, tem essas ciências todas. Quando alguém vem dizendo que me tira o demônio de alcoolismo. Agora, tem o demônio de alcoolismo? Muito bem, ali não podemos ir ao fundo. Mas, claro que o que ele tem? Ele tem um vício. Ele é alcoólatra. Provou, gostou, continuou até que ganhou hábito. Criou vício. E agora, quando vem ter comigo dizendo que pastor me tira o demônio do álcool, claro que eu vou orando para ele. E vou pedir a Deus, conhecedor de tudo, liberta este homem, tira esse vício. Portanto, mas para que ele esteja mais satisfeito, em vez de eu lhe dizer, tira-lhe este vício, eu posso aplicar a mesma palavra que ele aplicou. Tira-lhe este demônio. Claro que ele vai se consciencializar de que o demônio me saiu porque o pastor orou para mim. É uma experiência. A minha mãe, quando esteve em vida, a dada altura, estava doente. Levei ao hospital. Posto lá, fez análise e tudo, o médico receitou alguns fármacos e compramos, tomou. E ela, o dia seguinte, mamãe, como é que está? Não estou nada boa. Aquele médico não sabe, não me picou injeção, só me deu comprimido. Muito bem. Agora na psicologia, o que é que podemos fazer? Tínhamos que ir de novo ao hospital, falei com o médico também disse, muito bem, não tem problema, vou dar injeção. Aplicou-lhe uma injeção qualquer, claro que não é para lhe fazer mal, mas apenas para que ela confie que com a injeção que foi dada, agora está boa. Porque confia na injeção. É exatamente isso. Existe demônio? Sim, existe. Mas eu posso perguntar, alguém já viu um demônio com um copo de álcool? Alguém já viu um demônio conduzindo-lhe para uma prostituição? Vai à prostituição, vai à prostituição. Alguém já viu? Claro que nunca. Alguém já viu um demônio com copo induzindo que toma a garrafa, bebe? Claro que não. Tudo nasce de nós. Deus deu-nos um livre-arbítrio. Tu podes pecar, tens a capacidade de pecar, como também tens a capacidade de não pecar. Tens esses dois lados, todos eles acesos. Tu podes, como não podes. Eu posso estar
irado, como posso não estar. Tudo é possível. Deus nos deu essas duas naturezas. E uma curiosidade. Neste momento que vivemos, os anjos que estão na destra de Deus não têm o livre-arbítrio que nós temos. Eles fazem o bem, mas não conseguem fazer o mal. Mas nós temos a possibilidade de fazer o bem e de fazer o mal. É nessa vertente que o homem peca, se quiser. Se não quiser, não peca. Exatamente. Agora, se já chegamos no ponto de expulsar demônio, claro que já chegamos. Porque aproximou-se de nós. É uma experiência, veio um jovem e com seus amigos. Disse, pastor, o nosso amigo, levamos a várias igrejas, expulsaram todos os demônios, como se eles dominassem. Mas só tem um demônio que não está a sair. Agora viemos para ver se o pastor tira esse demônio. Acha que eu disse que vamos embora, não sei. Segura lá, demônio, em nome de Jesus aqui eu prego. Retira-te desse jovem. Oramos fortemente, oramos e desapareceu. Tanto amigos como ele próprio. Porque algo que nós temos que as pessoas não descobrem é a capacidade de ter que fazer. É a capacidade de fazer. É a capacidade de dominar. Nós temos. Eu posso viver todo o tempo. Como até aqui, tenho 54 anos de idade. Felizmente. Não conheço álcool. Para ser claro, o álcool não é uma bebida ruim. Não é uma bebida ruim. Se fosse ruim, não teria muitos aderentes. Dá prazer. Sabe o que é que dizia o rei Salomão e o seu pai Davi? O vinho faz bem o coração. E quem passa pelo vinho, claro que ainda que estava triste, vai rir, vai ser um poeta. Mas eu tive a capacidade, claro, com a ajuda de Deus, tive a capacidade de dominar esse vício há 54 anos até hoje que estou a falar. Estou bem, estou fora do álcool, estou fora do fumo. Essas duas coisas. Não, pastor, tem muita fora. Não tenho. Mente. Autodomínio. É exatamente agir de forma não ser dominado, mas sim dominar as coisas. Porque o homem tem a capacidade de dominar até o universo. Como é que está até agora a comunidade científica? Temos tecnologia no planeta Marte. Isto é que é o domínio. Porque Deus já deu. Não é uma coisa nova. Deus deu. Quando ele fez o homem, disse que para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre tudo que existe. É o domínio que Deus deu. Então também temos o domínio até dos tais ditos demônios, temos domínio, sim senhora. Muito bom. Então, não sei se peguei a lógica, então peguei o sentido. O pastor já teve a experiência de expulsar, se podemos dizer, alguém que estava endemoniado. Tive essa experiência. O pastor não sentiu medo nesse momento? Não senti medo por causa de uma coisa que eu tenho. Fé. Diz a Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que eis os sinais que seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão um demônio. Em meu nome, ainda que beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, mesmo hoje, quando você faz uma coisa, ainda fora da fé, você faz uma coisa sem duvidar, com aquela certeza de fazer, você vai conseguir. Você nunca deve dizer que não, ainda vou tentar. Você estragou.
você destruiu a sua capacidade de fazer. Você tem que ter certeza, convicção de que tudo é possível. E Jesus, quando repreendeu Pedro que se afundou, o que ele disse? Por que duvidaste? Porque duvidou. Então o problema não estava nem no vento, nem nas águas, nem na impulsão das águas, não. Estava em dúvida. Caso Pedro não duvidasse, tudo poderia correr bem. Muito bom. Pastor, que conselho dás ou deixas aos cristãos concernente à vida cristã? E também, depois dos cristãos normais, também aos pastores. Muito bem. Conselho que eu deixo aos cristãos. Cristianismo é um grande desafio. O Filho de Deus veio aos céus e não foi recebido. Por outras palavras, veio à nação hebraica. Os hebreus não receberam Jesus. Quando o rejeitaram, o que ele fez? Então houve ideia de começar uma outra organização. Essa organização chama-se igreja, que hoje chamamos cristianismo. E ele desafiou que o poder do inferno não prevaleceria contra ela. Então, um cristão tem de ter grande responsabilidade. O maior problema do cristão é mistura. No domingo é cristão, na segunda-feira é mundano. É um bom pregador, mas de noite outras palavras. É uma boa corista, um bom corista, mas por outro lado entrega o seu corpo a outras vaidades. Esse tipo de mistura, isso banaliza o nosso cristianismo. Então precisamos ter responsabilidade. Ou és de cá, ou és de lá. E o próprio Jesus dizia, oxalá que fosse morno, ou então quente ou frio. Mas como sois mornos, nem sois quentes, nem frio, então vem aí a solução. Vomito-te da minha boca, que ele não se compadece com as coisas mornas, nem com as coisas frias. Só tem que ser quente. Então um cristão tem de estar mesmo convertido, firme. Quanto aos pastores, grande responsabilidade. Vamos respeitar o ministério pastoral. Você tem vocação, vai para uma formação pastoral. Forma-te. Não bate no empirismo. Não pregue o que você ouviu. Não. Pregue o que você sabe. Com aquilo que Deus te ensinou. Com aquilo que o Espírito Santo te revelou. Com o que você vai aprender na escola teológica, você vai ser um bom pregador. Para não falar à toa. Não falar coisa que não sabe. Não tentar interpretar coisa que só ouviu falar. Então, uma grande responsabilidade para que o pastor seja respeitável. Para que seja digno de levar avante essa grande comissão de ir anunciar. Pastor, muito obrigado. Estamos já na reta final desse encontro, dessa conversa. E gostaria, antes de dar a palavra ao pastor para as últimas considerações, gostaria de saber, na ótica do pastor, como pode definir o ministério pastoral em uma única palavra? Muito bem. Em uma única palavra. Ministério pastoral. Sacrifício. Sacrifício. Obrigado, pastor. Não sei se tem alguma coisa para falar mais ou podemos iniciar aqui. Agradecer o convite e desejar-vos sucesso. Claro que eu vou falar hoje. Hoje estamos neste pequeno riacho e amanhã pode ser um grande rio. Vai avante, continue com esse trabalho. Deus estará sempre convosco. Amém. Então, pastor, muito obrigado. E essa foi a nossa conversa com o pastor Jorge, pastor da Igreja Evangélica de Angola. Estamos juntos. Muito obrigado.